Enquanto muitos ainda tentam compreender a verdadeira dimensão do tarifaço de 50% imposto por Donald Trump sobre as exportações brasileiras para os Estados Unidos, os efeitos já se espalham rapidamente pelo país como uma onda silenciosa que derruba tudo no caminho. Fábricas começam a interromper linhas de produção, comunicados de férias coletivas pipocam em diferentes setores e o governo brasileiro corre contra o tempo para aprovar um pacote emergencial de 30 bilhões de reais. Esse pacote prevê linhas de crédito especiais, adiamento do pagamento de impostos federais e a ampliação das compras governamentais para absorver produtos que não conseguiram entrar no mercado externo. Porém, tudo isso ainda depende da aprovação no Congresso, enquanto reuniões de emergência já estão agendadas para definir as medidas que podem alterar drasticamente o rumo da economia nos próximos meses. O cenário, que já estava frágil, acende um alerta vermelho. Especialistas projetam que 2026 pode ser um ano de recessão ainda mais severa, caso as tensões comerciais se agravem. Mas enquanto a ansiedade toma conta do mercado e empresários entram em modo de sobrevivência, Warren Buffett deixa um conselho que ecoa mais forte do que nunca: nunca dependa de uma única fonte de renda e nunca invista no que você não entende. Em um contexto como esse, diversificar não é mais uma opção elegante de investidor sofisticado. É uma questão de vida ou morte financeira. Se toda a sua operação, investimento ou patrimônio depende de um único mercado ou cliente, você está exposto como um alvo no meio de um campo aberto. Esperar que o governo resolva tudo é como segurar um guarda-chuva furado em meio a um furacão. A tempestade vai passar, mas você vai estar encharcado. E se eu te dissesse que mesmo nesse cenário de tensão global, existem ensinamentos de Buffett capazes de criar um escudo real contra crises como essa? O oráculo de Omaha construiu sua fortuna navegando por águas turbulentas e sempre afirmou que o maior risco vem de não saber o que está fazendo. É exatamente isso que vamos explorar agora. Como aplicar na prática os princípios de Buffett para manter seu dinheiro protegido quando tudo ao redor parece estar ruindo. Primeira ação prática. Imagine que você é dono de uma empresa que exporta 90% da produção para os Estados Unidos. Com o tarifaço de Trump, de um dia para o outro, seu produto fica 50% mais caro para o comprador americano. A demanda despenca, contratos são suspensos e a sua receita evapora. Buffett ensina que depender de um único cliente, mercado ou produto é como apostar todas as fichas numa só roleta. Se a roleta quebra, o jogo acabou para você. A solução é sempre diversificar, prevendo que uma crise pode bater e se bater você vai estar seguro. Isso significa buscar novos mercados, adaptar seu produto para a realidade local, criar canais de vendas internos e até desenvolver linhas complementares para públicos diferentes. É como construir várias pontes para atravessar o rio. Se uma ponte cair, ainda há outras pontes. Buffett costuma dizer que o tempo é amigo dos bons negócios e inimigo dos negócios ruins. E a diversificação é justamente o que transforma um negócio de risco alto em algo capaz de resistir a uma tempestade. Segunda ação prática. Pense no investidor individual que colocou todo o patrimônio em ações de uma única empresa que exporta para os Estados Unidos. Com o tarifaço, o preço dessas ações despenca e ele vê meses ou até anos de ganho sumirem em poucos pregões. Buffett alerta que a diversificação é uma proteção contra a ignorância, ou seja, é uma estratégia para evitar que um único erro ou evento destrua o seu futuro financeiro. Ter parte do capital em diferentes setores, moedas, países e até ativos que se comportam de maneira oposta durante crises, como ouro ou títulos públicos, pode ser a diferença entre sobreviver e afundar. Não é questão de sorte. É estar preparado para as incertezas. E essa preparação é feita antes do caos começar e não durante. Buffett nunca esperou que o governo resolvesse seus problemas. Ele sempre criou uma margem de segurança para que quando o inesperado chegasse, seu patrimônio estivesse protegido e pronto para aproveitar oportunidades que os desesperados deixariam passar. Terceira ação prática. Veja o caso de empresas que, ao invés de congelar investimentos, aproveitaram um momento de crise para adquirir concorrentes menores por preços muito abaixo do valor real. Buffett é mestre nisso. Ele espera pacientemente até que um bom ativo seja vendido a preço de banana por causa do pânico geral. Foi assim em várias crises. Enquanto muitos corriam para vender seus ativos, ele estava pronto para comprar. Essa é a mentalidade que transforma a crise em oportunidade. Ter caixa disponível e disciplina para esperar o momento certo. Imagine uma indústria que compra uma concorrente endividada durante o tarifaço de Trump, absorve a carteira de clientes, otimiza os custos e, quando o mercado se recupera da crise, dobra seu faturamento. É o que Buffett chama de comprar negócios maravilhosos a preços justos ou em tempos de crise com preços injustamente baixos. Quarta ação prática. Está nos investidores que usam a volatilidade como aliada. Enquanto o mercado entra em pânico e vende ações a qualquer preço,
Buffett está pronto para agir como um caçador à espreita e preparado para comprar essas ações. Ele não se desespera com quedas temporárias. Pelo contrário, ele enxerga nelas a chance de adquirir ativos sólidos com desconto. No contexto do tarifaço, empresas que não dependem exclusivamente das exportações para os Estados Unidos, mas que mesmo assim são arrastadas pela maré negativa, podem se tornar oportunidades de ouro. O segredo está em saber diferenciar uma empresa que está barata por causa do pânico, de uma empresa que está barata porque o negócio é ruim. Buffett sempre repete: preço é o que você paga, valor é o que você recebe. E no meio de uma crise, essa diferença se torna a linha que separa quem perde tudo, de quem enriquece. Quinta ação prática. Trazendo para a realidade de pequenas empresas e autônomos, imagine um produtor de café especial que vendia boa parte da produção para torrefadoras nos Estados Unidos. Com o tarifaço, o preço final no mercado americano aumenta e as encomendas caem drasticamente. Seguindo a filosofia de Buffett, esse empreendedor pode agir de forma estratégica em vez de entrar em pânico. Ele poderia diversificar canais, criando uma marca própria e vendendo diretamente para consumidores brasileiros por assinatura mensal, explorando e-commerces e redes sociais para alcançar novos públicos. Ao mesmo tempo, poderia buscar mercados alternativos em países que não sofreram com o tarifaço, aproveitando feiras e missões comerciais. Essa atitude inspirada no princípio de não colocar todos os ovos na mesma cesta, transforma uma ameaça imediata em um caminho para independência e expansão. Sexta ação prática. No caso de autônomos e prestadores de serviço, o conceito é o mesmo. Pense num designer que dependia exclusivamente de clientes exportadores que agora estão reduzindo contratos para cortar custos. Ao invés de esperar que o fluxo de trabalho volte, ele pode aplicar o método de Buffett. Criar uma rede de clientes diversificada, incluindo empresas de setores que crescem em tempos de crise, como tecnologia e alimentação básica. Além disso, pode desenvolver produtos digitais, cursos, modelos prontos, pacotes de design que gerem renda recorrente sem depender de um único contratante. Buffett sempre fala sobre construir fontes de renda que funcionem enquanto você dorme. E para o autônomo, isso significa criar algo que gere dinheiro sem depender apenas do tempo que ele troca por pagamento. É assim que mesmo no olho do furacão é possível não apenas sobreviver, mas preparar o terreno para crescer quando a tempestade passar. Buffett nunca moldou suas decisões com base em promessas de políticos ou nas incertezas de um governo, e isso é uma lição que se encaixa perfeitamente no cenário atual. Enquanto empresários, investidores e até pequenos empreendedores esperam ansiosamente por um pacote de medidas vindas de Brasília, Buffett lembra que o verdadeiro poder está nas ações que você toma hoje, com os recursos e informações que já possui. Ele direciona seu capital apenas para negócios sólidos, sustentados por fundamentos claros e que podem resistir à crise sem precisar pedir socorro a subsídios ou favores políticos. Nesse tarifaço, muitos serão engolidos porque dependiam cegamente do mercado americano, construindo toda sua operação e receita em cima de um único cliente gigante. Buffett, por outro lado, diversifica não como reação ao medo, mas como parte de uma estratégia permanente. Ele coloca dinheiro onde entende o modelo de negócio, ignora o barulho das manchetes e foca no valor intrínseco de cada ativo. Isso significa que se o seu patrimônio está totalmente concentrado em um único setor, país ou cliente, você não está investindo. Você está apostando. E apostar em meio a uma tempestade econômica é como se lançar ao mar num barco furado, torcendo para que as ondas não venham. Outro ponto crucial que define a filosofia de Warren Buffett é sua habilidade quase cirúrgica de transformar crises em momentos de crescimento acelerado. Enquanto a maioria vê um tarifaçozinho qualquer, como esse, como o fim de uma era, Buffett o trataria como um leilão de oportunidades, onde ativos valiosos aparecem com preços drasticamente reduzidos por causa do pânico coletivo. Nesse momento, empresas sólidas, com fundamentos robustos, mas temporariamente afetadas pela instabilidade, acabam entrando no mercado a valores muito abaixo do que realmente valem. E é aqui que a mentalidade se inverte. Enquanto investidores amadores correm para vender e proteger o que ainda resta, Buffett se mantém calmo, só observando e aguardando o momento certo para agir. Ele não se deixa levar por manchetes alarmistas, nem por movimentos precipitados do mercado. Mantém seu caixa disponível, mergulha em análises detalhadas e só dispara quando tem plena convicção de que está comprando um negócio por um preço que no longo prazo renderá frutos consistentes. Essa postura é construída sobre 3 pilares inegociáveis: liquidez, paciência e foco no longo prazo. Liquidez, porque sem caixa você se torna refém das condições impostas pelo mercado e incapaz de aproveitar boas oportunidades quando elas surgem. Paciência, porque crises não se resolvem em poucos dias e o valor real de um ativo muitas vezes demora para se revelar.
E foco no longo prazo, porque investir como Buffett significa enxergar além do caos imediato, visualizando o potencial de crescimento e estabilidade que virá depois que a poeira baixar. É exatamente essa disciplina que permite que ele saia mais forte de certos momentos em que a maioria sai enfraquecida. Buffett entende que o mercado é movido por ciclos de euforia e medo e que os maiores ganhos se escondem justamente quando o medo domina. Por isso, se a sua meta é proteger e multiplicar o seu dinheiro em um momento como esse, você precisa ajustar o seu radar mental para operar como Buffett. Isso significa resistir à tentação de seguir o rebanho, evitar decisões impulsivas e manter a frieza para agir apenas quando as condições estão a seu favor. Crises como essa não duram para sempre, mas os erros cometidos no calor da emoção podem custar anos ou até décadas de recuperação financeira. Antes de entrar em pânico e se desfazer de ativos por um preço irrisório, faça a pergunta que separa amadores de investidores profissionais. Eu estou agindo baseado no medo momentâneo ou estou aplicando uma estratégia sólida, embasada em fundamentos e visão de futuro? Essa simples reflexão pode ser a diferença entre perder patrimônio e construir riqueza no meio da tempestade. Buffett não reage a notícias. Ele age com base em fundamentos sólidos e dados reais. E isso muda completamente a forma de encarar uma crise. Na prática, o primeiro passo é simples, mas exige disciplina. Cortar todos os gastos desnecessários e reforçar a sua reserva de caixa. Sem liquidez, você fica preso ao jogo da sobrevivência e perde a chance de aproveitar oportunidades quando elas surgirem. O segundo passo é mapear empresas, setores ou investimentos que mantêm demanda estável, mesmo nos piores cenários. Negócios que vendem produtos ou serviços indispensáveis como energia, alimentos e saúde. São eles que tendem a resistir às tempestades econômicas e continuar gerando receita quando outros setores estão afundando. O terceiro passo é resistir ao instinto de vender no pânico. É justamente nesse momento, quando todos estão se desfazendo de ativos por medo, que Buffett enxerga descontos que o mercado oferece de bandeja. Ele compra qualidade quando o medo é dominante, sabendo que o valor real dessas empresas se revelará quando a calmaria voltar. Isso exige paciência, muita paciência. Buffett costuma dizer que investir é como plantar uma árvore. Você não colhe no dia seguinte. Por isso, se você ainda não entende profundamente o mercado de ações, não precisa começar arriscando grandes quantias. Comece pequeno, observando, estudando e escolhendo setores essenciais onde a previsibilidade de consumo é alta. Enquanto a maioria corre para se livrar de ativos no desespero, a mentalidade correta é a de estar pronto para comprar quando o valor é maior que o preço. O objetivo final é simples, mas poderoso: proteger seu patrimônio de perdas desnecessárias e, ao mesmo tempo, posicionar-se para multiplicá-lo quando a maré virar. Esse é o jogo que Buffett joga há décadas e que qualquer investidor disciplinado pode replicar desde que tenha coragem de agir quando o resto do mercado está dominado pelo medo. Essa estratégia não se limita apenas a grandes investidores ou bilionários. Qualquer pessoa pode aplicá-la adaptando à sua realidade financeira. Se você é um pequeno empreendedor, por exemplo, pode manter um caixa criando uma reserva de emergência para o negócio, renegociando contratos e priorizando clientes que garantem receita recorrente. Se é um investidor iniciante, pode usar fundos de índice, ETFs, para se expor a setores essenciais sem precisar escolher ações individuais. E se é autônomo, pode diversificar suas fontes de renda para não depender de um único cliente ou contrato. O que Buffett ensina é que o jogo do dinheiro não se ganha com movimentos espetaculares, mas com decisões consistentes ao longo do tempo, feitas com base em análise e não em emoção. Em tempos de tarifaço, recessão ou qualquer turbulência econômica, a regra é clara: manter a calma, reforçar as defesas e preparar-se para atacar quando o campo de batalha se abrir. É nessa hora que surgem as oportunidades que mudam o jogo para quem está pronto. Buffett também ensina algo que, apesar de parecer óbvio, poucos realmente praticam. Investir no próprio conhecimento é o melhor seguro contra qualquer crise. Em vez de gastar energia apenas lamentando perdas ou esperando o milagre do governo, use esse momento para ampliar sua compreensão sobre finanças, novos modelos de negócio, estratégias de renda passiva e alternativas ao mercado americano. Estude casos de empresas que prosperaram em tempos difíceis e entenda quais fundamentos as mantiveram de pé. Busque cursos, livros, mentorias e fontes confiáveis de informação. O conhecimento adquirido agora é um ativo que não pode ser confiscado por tarifas, impostos ou flutuações de mercado e vai se multiplicar ao longo do tempo, gerando retornos que nenhum investimento puramente financeiro é capaz de oferecer. Se o tarifaço derrubou seu setor e reduziu drasticamente a sua receita, insistir na mesma estratégia esperando resultados diferentes é como tentar remar contra a correnteza com um barco furado. Reposicione-se.
Identifique novos nichos, busque oportunidades em mercados que estão crescendo e, principalmente, adapte seu produto ou serviço às necessidades atuais. Buffett sempre fala sobre a importância de agir com base em dados e não em emoções. Isso significa analisar com frieza quais áreas do seu negócio ou portfólio estão vulneráveis e quais podem se tornar motores de crescimento. Em vez de se fechar no mesmo mercado que agora está hostil, expanda a visão e esteja disposto a recalcular a rota. O mercado é dinâmico e quem não acompanha essa dinâmica inevitavelmente fica para trás. O mercado sempre se reinventa, mas apenas os preparados colhem os frutos desse movimento. Quando um setor entra em colapso, outro costuma se fortalecer. As mudanças que assustam a maioria podem ser a porta de entrada para novas oportunidades, mas só quem tem conhecimento e preparação enxerga isso a tempo. Lembre-se, o dinheiro inteligente não segue o barulho das manchetes nem a emoção da multidão. Ele segue a lógica, os fundamentos e a análise racional. Em tempos de incerteza, você tem duas opções: continuar exposto e vulnerável, esperando que a tempestade passe, ou agir como Buffett, protegendo o que já construiu, se preparando para o que vem e aproveitando a oportunidade que a maioria só vai perceber quando for tarde demais. A diferença entre um sobrevivente e um vencedor na crise não é sorte. É estratégia. Se esse conteúdo abriu a sua visão sobre como agir em tempos de crise e te mostrou estratégias que podem proteger e multiplicar o seu dinheiro, então não deixe esse conhecimento parar por aqui. Deixe o seu like para que mais pessoas descubram como enfrentar cenários como o tarifaço com inteligência. Escreva nos comentários qual foi o ensinamento de Buffett que mais fez sentido para você e como pretende aplicar no seu dia a dia. Compartilhe este vídeo com amigos e familiares que precisam estar preparados para o que vem pela frente. Porque informação boa é a que circula. Ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos, porque cada novo conteúdo vai trazer mais estratégias práticas para transformar desafios em oportunidades. Até o próximo vídeo.